Olá, meu nome é Gabriel Junqueira, eu sou pedagogo, mestre e doutor em educação pela PUC de São Paulo e já faz muitos anos professor na Faculdade de Educação da URGS, na área de educação infantil. Gostaria de conversar com vocês algumas coisas sobre esse período que a gente está atravessando, que é um tanto quanto inusitado para todo mundo e que faz com que a gente então pense essas coisas todas de conjunto, desde muito antes delas acontecerem. E para a gente poder organizar o presente, dar conta dessa quarentena e para a gente também pensar o futuro, como é que vai ser daqui para frente, né? Quando tudo isso acabar e a gente guardar isso como memória e eu espero como uma grande aprendizagem, uma grande prova, uma grande aprendizagem. Eu vou falar da educação infantil, que é a minha área, e uma pergunta que eu me faço muito é: o que é que a pandemia e o isolamento social elas têm nos ajudado a pensar como é que a gente vem organizando a educação das crianças, tanto na escola quanto na família. Então, tem um alarido grande, tem uma preocupação concreta dessas famílias estarem com as crianças dentro de casa agora, como nunca tiveram, como nunca tiveram, e um certo pânico dessas famílias em lidar com os seus filhos. E daí então um pedido de socorro para a escola, né? De socorro para a escola. O que a gente faz com os nossos filhos em casa? E é muito curioso porque, por um lado, a gente entende muito, sim, essa, essa, esse pânico dos pais, porque eles também não tiveram em situação como essa em, em tempos anteriores, mas também faz a gente pensar como é que está organizada a vida desses pais em em época pré-pandemia. E por que eles ficam tão atrapalhados agora que estão em casa com os seus filhos? Era de se esperar? É uma surpresa? O que isso significa, né? E o que isso pode nos ajudar a pensar sobre uma questão que é legal, inclusive, que está na LDB de 1996, que afirma que a educação e o cuidado das crianças ele é papel do Estado e ele é compartilhado entre família, escola e comunidade. Então, está previsto em lei que uma família sozinha não cuida e não educa os seus filhos, que para isso tem a escola e tem a comunidade. Mas numa situação de pandemia, de isolamento social, quando as crianças estão em casa e a escola com as suas famílias e a escola está à distância, né, pode oferecer socorro à distância, exclusivamente à distância, fica essa pergunta: como é que pode se dar essa ajuda? E o que é que os pais esperam da escola? E o que é que a escola pensa disso, né? Que os pais esperam da escola? E aí a gente vai pensar: se essas famílias e se essas escolas elas estão se entendendo naquilo que elas consideram, cada uma delas, né, cada uma dessas instituições, escola e família, o que é papel da escola, o que é papel da família, né?
se essas expectativas, essas demandas, elas vão ao encontro umas das outras ou se elas vão de encontro umas às outras. Eu acho que a pandemia e o isolamento social, ela tá deixando recortado esse em alguns momentos esse desencontro e em outros momentos esse encontro de expectativas e de demandas. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouco, para a gente pensar, refletir e, enfim, pensando tanto no antes da pandemia, como a gente lidava com isso, como a gente está lidando com isso agora e como a gente pretende lidar assim que tudo isso terminar. Para a gente falar sobre isso, eu procurei conversar com algumas pessoas próximas que são pais, mães, que são pedagogas, pedagogos que estão em sala de aula com as crianças. E eu perguntei basicamente duas coisas a essas pessoas. Eu perguntei a elas o que elas consideravam que era a demanda. Do ponto de vista dos pais, o que era a demanda desses pais em relação à escola? O que a trajetória profissional deles tinha indicado a esse respeito? Então, o que tem sido considerado demanda de pai e mãe das famílias, né, das crianças que são alunos, né, destes profissionais? E eu perguntei também na condição de pais o que eles esperam da escola, qual é a expectativa deles em relação à escola de educação infantil. E eu perguntei também a eles, na condição de pais e na condição de professoras e professores, o que eles consideram que. O que as famílias consideram que a escola sabe fazer e que eles, que são pais, ou não sabem fazer tão bem, ou não se sentem à vontade para fazer e esperam muito que a escola providencie essas coisas, né, esses aspectos, essas dimensões da educação das crianças. Essas duas perguntas, para mim, elas surgiram como fundamentais para eu entender o que está acontecendo na pandemia e no isolamento social. Então eu fui perguntar isso para as pessoas. E quando as pessoas me respondem, elas dizem o seguinte: a primeira coisa que vem, né? Eles olham, do ponto de vista dos pais, a escola é um lugar que precisa passar segurança. Eles querem a escola para entregar os seus filhos para a escola, sabendo que eles vão, ao final do dia, buscar essas crianças e que elas vão estar inteiras, elas vão estar vivas, elas vão estar bem cuidadas, elas vão estar com boa saúde, que elas vão estar limpas, que elas vão estar, né, íntegras, fisicamente e emocionalmente. Então, essa é uma grande questão. Depois eles dizem também que a escola seja um lugar limpo, organizado, né? Que as crianças tenham uma rotina estruturada. Né? Eles contam com a escola para isso, né? Porque limpeza tem a ver com saúde, organização tem a ver com questões básicas da vida cotidiana de qualquer idade, né? E rotina é uma maneira de a gente se organizar no tempo e no espaço, que é uma coisa que se aprende, inclusive porque envolve prioridade, envolve como administrar uma multiplicidade de aspectos da vida cotidiana e da vida a partir da qual a gente vai se autoconstituindo. Então, que dimensões são essas, né, que estão representadas no currículo da escola? E que a gente na vida cotidiana às vezes se perde, não se sabe, né, na vida fora da escola, mas que a escola sabe. Então eles contam muito com o que a escola sabe sobre educar e cuidar e que está expresso num currículo para poder organizar as crianças, né, numa rotina onde fique claro que essas dimensões estão contempladas. Isso muda muito de escola para escola, de cidade para cidade, de
estado para estado, de país por país, né? Porque tem a ver com a cultura, o currículo, e, enfim. Mas os pais esperam isso, né, da escola. E é curioso porque às vezes nos finais de semana é quando essa rotina é absolutamente relaxada, porque tanto os pais quanto as crianças vivem semanas, durante a semana, uma rotina muito marcada pelo trabalho, né, em relação aos pais, e na escola pela maneira como a escola organiza, desenvolve, imprime esse currículo na vida das crianças. É... Bom, eles dizem também que eles esperam que a escola ofereça para os filhos novos vínculos. Né? Então, a questão da socialização, de conhecer outras crianças, de conhecer outros adultos, elas é uma questão fundamental. Não só conhecer, mas conviver, enfrentar conflitos, né? Resolver esses conflitos, ter alguém que está observando, acompanhando e podendo interferir ou não nas maneiras como as crianças interferem nesses conflitos, elaboram esses conflitos entre si, seja com os adultos ou com outras crianças, né? Eles consideram isso fundamental. As famílias são pequenas, e aí entra uma questão muito importante que é: os pais dizem que tem muita dificuldade de lidar com conflitos em casa, com limites, com conflitos, porque trabalham muito, então chegam em casa cansados, com as crianças vindas da escola, passam um tempo muito pequeno com elas, né? E não querem usar esse tempo para poder discutir, para poder ficar bravos, para poder dar limite, para poder fazer combinados de um modo geral. Isso dá trabalho, isso leva tempo. E os pais dizem que eles têm pouco tempo, eles também estão cansados, eles querem lidar com as crianças nesse tempo que eles têm em casa de um outro jeito. E é curioso pensar nisso porque, por exemplo, grande parte das queixas dos pais na quarentena, elas têm a ver justamente com questões que são, ou deveriam ser, né, originalmente, papel da família. Então, organizar as crianças na rotina, cuidar da higiene das crianças, cuidar dos acordos, dos combinados e das regras, daquilo que os pais vão dizer: isso não dá pra gente combinar, isso é assim, vai ser assim e é assim que vai acontecer. E vai ajudar as crianças a produzirem um sentido que talvez no primeiro momento elas não consigam, para poder entrar na regra, né? Se conhecer entrando na regra, e tentar entender ao seu tempo por que é que os pais fazem tanta questão disso e que sobre isso não tem discussão, não tem combinado, não tem senão, é isso e acabou. Esses profissionais com quem eu conversei dizem uma coisa que eu acho muito linda, que é, eles dizem o seguinte: na escola de educação infantil, a gente tem tempo para lidar com essas questões com as crianças. Os pais, por exemplo, vêm com uma demanda muito grande de que elas consigam desenvolver independência e autonomia. Independência para poder se limpar quando vai ao banheiro, seja para fazer o cocô e xixi, depois se limpar, seja para lavar as mãos, escovar os dentes, seja para se vestir, seja para realizar pequenas tarefas, né? Isso é da independência. Eles contam com a escola para isso, né? Seja que a escola tenha um trabalho bonito em relação à autonomia intelectual e moral, né? Que essas crianças possam julgar o que é bem, o mal, o que é o certo, o que é o errado, né? Que elas possam entender pelo trabalho da escola também que escolhas fazer, que caminhos seguir, que atitudes ter diante de situações diversas, né?
Só que eles dizem, isso leva tempo. E a gente pode, né, na escola de educação infantil, e a gente deve dedicar um tempo considerável para isso. E os pais dizem que eles têm pouco tempo. E o pouco tempo que eles têm, eles acabam não lidando com essas questões de conflitos, principalmente de brigas entre irmãos, de menino que não guarda os brinquedos, de menino que não quer comer à mesa, né? E a comida é uma outra coisa que as famílias esperam muito que a escola ajude os seus filhos a comer comida saudável, comida com cardápio equilibrado, que as crianças tenham modos à mesa, que aprendam a mastigar com a boca fechada, que aprendam a usar os talheres, né? Que comam um pouco de tudo para poder ter uma boa saúde e ter bons modos, né? E isso leva tempo. Isso é insistente, precisa ser um pouco todo dia, né? E os adultos dizem que eles estão cansados, eles não querem pesar a mão com as crianças, não querem ser vistos como pessoas que quando estão junto com os seus filhos só estão lidando com questões para dizer que não é bem assim, que isso pode ser de outro jeito, que o certo é de tal outra maneira, que isso não se faz, né? Não aparecer, né, na presença tão forte do não. É curioso que os pais dizem muito também que eles querem que as crianças aprendam na escola a obedecer, a se comportar, a acatar as orientações ou as ordens das professoras, a respeitar os adultos e as crianças, os seus colegas. Né? Eles esperam que a escola ajude isso, né? Os ajude em relação a esse aspecto também. E é curioso porque tudo isso que a gente falou até agora, isso é da escola, isso é da família. Isso é da família. A família pede que a escola os ajude nesse sentido. É muito comum, por exemplo, a gente receber as crianças e os pais dizerem assim: olha, vê se você consegue fazer com que ele vista esse casaco, porque eu, né, saí atrasada do trabalho e não consegui colocar o casaco nele. E tá frio, né? Então, assim, se eu ficasse mais um tempo, eu ia me atrasar muito pro trabalho, né? Ia ter que botar esse casaco à força, ia ter que dar uns tapas, entendeu? Trazer chorando, ia ser um inferno. Então, eu não fiz, tá? Você vê se você consegue fazer. Ou então dizem, olha, eu sei que hoje não é o dia do brinquedo, mas eu não consegui tirar esse brinquedo, fazer com que ele deixasse esse brinquedo em casa. E aí vem sempre a questão do tempo. Eu já estava atrasada para o trabalho, essa discussão ia se estender, a gente ia se desgastar, o dia ia começar muito ruim. E então eu trouxe com o brinquedo e você vê se você consegue tirar o brinquedo dele, porque hoje não é dia do brinquedo, não é, professora? E a criança no meio dos dois ali. E claro, a mãe se despede, dá as costas, na hora a professora olha, sabe, a criança sabe qual é a regra, a criança guarda o brinquedo, né, e vai brincar com outras coisas que a professora já indicou para quem já está ali na turma, né, no grupo. E o casaco, a mesma coisa. Então eu acho que sim, esses profissionais têm razão. Tem um tempo para lidar com essas coisas que os pais acabam se descuidando e não organizando o tempo de maneira que esse tempo possa ser usado para isso também e que isso não seja perda de tempo, né? Mas tem coisas. Então, é isso. Esse tipo de questão, ele é da família e ele é da escola. E o que a gente pergunta, né, é que tem muitos pais hoje em dia que estão em casa e que podiam estar brincando, que é uma coisa que a gente faz em casa e na escola, organizando as crianças para se alimentarem bem, comendo uma comida boa e com bons modos à mesa, e aprendendo a se limpar depois do cocô e do xixi, a escovar os dentes, a organizar combinados, porque agora está todo mundo em casa, a casa pode ficar muito mais bagunçada, então vamos combinar coisas para essa casa estar bem para todo mundo, né?
deixar claro do que faz questão, né? E algumas vezes colocar isso em forma de regra, como alguma coisa inquestionável, ou no mínimo, se for questionável, que se converse sobre isso, mas que se deixe claro que não se abre mão disso, né? Então, essas coisas todas, elas estão agora, os pais não estão tendo como fugir disso. E estão apavorados porque isso leva tempo, e eles têm todo o tempo do mundo quase, porque eles estão em casa agora. Ainda que muitos deles estejam trabalhando também. E trabalhar, né? Não parar de trabalhar, mas trabalhar em casa e com as crianças, isso é enlouquecedor. Todo mundo sabe, né? As crianças são muito solidárias, elas também conseguem brincar sozinhas durante um tempo, né? Mas tem muitas crianças muito felizes que estão em casa com os seus pais, né? Que quando você pergunta para elas como é que elas imaginam uma volta para a escola, elas dizem: ah, a escola podia ser só um pouquinho, meu pai e minha mãe podiam continuar trabalhando aqui para eu ficar mais com eles, né? Então a gente vê desde pais que se dão conta que não sabem brincar, que não conseguem brincar com seus filhos, né? Até pais que estão felizes, 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 felizes que finalmente estão podendo brincar com os seus filhos, né? Os jogos de regra, as cabanas, os esconde-esconde, enfim, uma porção dessas coisas que é, façam com que eles se sintam de verdade, né? Pais, mães, ensinem brincadeiras ou aprendam brincadeiras, né? Que eles brincavam quando eram crianças e podem fazer essa transmissão com seus filhos agora. Então, tem muita coisa linda também acontecendo no confinamento, no isolamento social, dentro das casas, né, com seus pais e os seus filhos, né? Isso é da escola, isso é da família. Mas a gente pergunta, né? Por que tem tantos pais que se atrapalham com aquilo que já era dos pais antes das crianças irem para a escola? Antes de acontecer a pandemia e o confinamento. Por que é que esses pais se atrapalham com aquilo que é dos pais e com e que os pais esperam que a escola reforce, pegue junto, né? Os ajude a deixar mais claro para as crianças que eles fazem questão disso na educação delas, na assinatura dessa educação com essas crianças, né? Quando os meus pais respondem, por exemplo, o que eles não se sentem à vontade para fazer, porque eles acham que a escola sabe mais do que eles, né? Aparecem coisas do tipo: olha, na minha casa não tem barro, não tem terra, não tem argila, não tem tinta, não tem pincel, não tem brocha, né? Aqui as crianças não usam tinta em casa, né? Olha, eu gosto muito de música, mas eu canto muito pouco, eu ouço mais música do que canto. E eu canto as músicas de hoje, que estão nas paradas de sucesso. Eu não canto música infantil, e eu queria muito que a escola cantasse, né, com os meus filhos, ensinasse essas canções tradicionais das cirandas, das rodas, das crianças. Eu gostaria. Olha, eu não sou uma boa leitora, eu quase não leio, a não ser as coisas do meu trabalho. Eu queria muito que a escola contasse histórias para os meus filhos, né? Eu não faço isso na hora de dormir, não faço isso em outras horas, né? Eu sou mais de sair para o parque, caminhar com as crianças, quando eu tenho tempo eu faço isso. Eu sou mais de subir no trepa-trepa, de ajudar a subir em árvore, de fazer essas coisas, do que sentar e contar uma história. Eu não consigo, então eu queria que a escola fizesse isso, né? Tem pais que dizem: olha, eu não me sinto à vontade para fazer o desfraude das crianças. Eu conto muito que a escola me oriente a fazer esse desfraude. Se a escola me orientar, eu posso aprender e fazer isso bem e qualificar essa tirada de fralda e a gente ajudar essa criança, né? Então, as coisas que em geral as famílias esperam da escola, elas têm a ver e esperam que a escola faça porque elas não se sentem à vontade para fazer. Elas são de uma outra dimensão, né? Uma mãe dizia: olha,
Eu quero que a escola ajude o meu filho a se expressar em múltiplas linguagens. Aqui em casa, o máximo que eu vou conseguir é que ela fale, que ela se expresse desenvolvendo a fala e converse comigo, com o pai, com os irmãos e possa se expressar pela fala e a gente saber o que ela está querendo e tal. Mas desenhar, pintar, essas outras coisas não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Né? Montar um livro de história com minha filha, com meu filho, não vai ser aqui. Construir uma pequena cidade com sucatas, um castelo com sucatas, não vai ser aqui. Né? Não vai ser aqui comigo. Então eu preciso que a escola lide com essas questões. Né? Eu espero muito que a escola faça isso por nós, né? Pela nossa família, pro meu filho, pra minha filha, porque aqui a gente não vai conseguir fazer. Então, a grande questão que eu gostaria que a gente pensasse nessa época de pandemia, né, e que faz a gente voltar à época pré-pandemia e a gente continuar pensando para o que vem por aí quando tudo isso terminar, é o que é que eu fiquei pensando palavras, né? Eu fiquei pensando, se a gente volta para a LDB, né, de 96, que garante que as crianças, enfim, são sujeitos de direitos, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, e que a educação e os cuidados das crianças, eles são dever do Estado e que são responsabilidade primeira da família, compartilhadas, né, com a escola e a comunidade. Eu fiquei pensando em palavras, eu fiquei pensando, quando surgem esses conflitos das famílias, essas reclamações, essas demandas das famílias para as escolas, a gente pensa, mas até que ponto essas famílias elas estão compartilhando com a escola a responsabilidade da educação das crianças e dos cuidados com as crianças, e até que ponto elas estão delegando à escola a aspectos da educação das crianças que são, em primeiro lugar, em primeira instância, da família. Então, as palavras compartilhar e as palavras delegar, elas ficaram para mim como uma síntese dessa da reflexão sobre isso que eu tenho ouvido nas redes sociais, nas conversas com os meus pares, né? Professores, amigos, pais, educadores de um modo geral, que tem surgido na pandemia. Né? Então, não quero nem entrar no mérito de educação, de trabalhos remotos na educação infantil, não vou falar disso, não vou, né? Me recuso a falar disso, porque eu acho que tem algumas coisas que são adiáveis, que podem esperar. Né? Então, tudo que diz respeito à aprendizagem sobre demanda de família, em relação à construção do conceito de número, em relação à alfabetização e letramento, tudo isso pode esperar. Né? Mas regra, combinado, chegar mais perto dos filhos, ler história, ouvir história, cantar, dançar, montar cabana, fazer trilha, fazer construções com sucata, cozinhar juntos, colocar a mesa juntos, lavar a louça juntos, tudo isso, né, essas famílias elas podiam estar fazendo antes da pandemia, antes das crianças irem para a escola, né? Quando uma criança vai com 3 anos para a escola, geralmente, né? Não estou falando dos bebês que vão para a escola quando termina a licença maternidade das da mãe. Mas tudo isso já era da família e que podia pelo menos estar sendo aproveitado agora, nessa época que as famílias estão com os seus filhos em casa por conta do isolamento social. E isso, do meu ponto de vista, é do compartilhamento, né?
é de um e é de outro. Então isso eu acho que é o que mais pode ser feito, porque está sendo feito pouco por conta das agendas de trabalho das famílias. Eles têm, de verdade, muito pouco tempo com seus filhos em casa, né? E ainda tem muita gente que leva trabalho para casa. Então, eu fico pensando que isso que é do compartilhamento tinha que ser o principal a ser vivido agora na quarentena. E tudo aquilo que é mais especificamente da escola, ele pode esperar. Porque a vida ela é feita de prioridades. Quando uma quarentena que nos ameaça, né, por conta de um vírus, que a gente sabe muito pouco dele e que a gente está tentando se livrar dele, né? Tá tentando controlá-lo, tá tentando não ser atingido por ele. Mais do que nunca as questões de prioridades elas ficam em evidência. E estes aprendizados relativos então à leitura escrita é demanda de alguns pais, não é necessariamente demanda das escolas de educação infantil, né? E é sobre essas questões que os pais, em geral, querem um monitoramento remoto, né? Que as escolas mandem tarefas sobre esse tipo de coisa, né? Então, isso pode ser adiado, isso pode esperar, porque tem coisa mais importante para lidar em casa com os seus filhos, que tem a ver com uma coisa que originalmente é das famílias, é anterior à escola. Bom final de quarentena para vocês. Que não leve mais muito tempo, né? A gente já está há mais de 60 dias na quarentena e que, enfim, no mínimo, a gente já tenha feito a metade dela e já possa estar nessa outra metade se preparando para voltar com os benefícios todos que a gente conheceu, né, nesse período. Fiquem bem, um bom trabalho, boas reflexões.